Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 29 de março de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Ataques estratégicos esmagam a economia russa. Neste vídeo, uma série de outros itens nós vamos ver, muito importantes, notícias, eu digo muito importantes, acontecidas recentemente, ontem. Nós vamos revelar a precisão cirúrgica das forças ucranianas ao atingirem o coração da infraestrutura militar e também energética da Rússia. A análise como o uso de tecnologia avançada por parte da Ucrânia está paralisando a produção de explosivos e forçando a Rússia a proibir exportações de combustível. Assista até o fim para entender a superioridade estratégica da Ucrânia. E peço que você se inscreva no canal, você que não é inscrito, este é o canal da verdade, você sempre vai ver a verdade aqui. Inscreva-se, peço a todos que deixem um like, compartilhe com seus amigos, parentes, todas as pessoas, suas redes sociais, do seu relacionamento e comente, né? Dê opinião sobre o avanço positivo e o desempenho da Ucrânia no teatro de operações. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A superioridade tecnológica da Ucrânia é a olhos vistos, né? Ela acaba de desferir um golpe devastador diretamente no coração da máquina de guerra da Rússia, provando que a inteligência e a precisão superam o número de tropas. Em uma operação coordenada de alto nível, as forças ucranianas utilizaram os avançados mísseis FP-5, conhecidos como Flamingo, mas é uma versão que não tão potente como o FP-9, né? Para atingir a fábrica da Pronzintez, em Chapaivsk, né? Situada na região de Samara. Esta unidade, que já foi bombardeada, foi ontem novamente. É uma unidade industrial, não é um alvo qualquer, mas sim uma peça fundamental para o esforço de guerra do Kremlin. Ela é especializada na produção de componentes explosivos de alta densidade. E de acordo com os dados oficiais do Estado-Maior da Ucrânia, a Pronzintez é responsável pela fabricação de 30 mil toneladas de explosivos militares ano. E material que equipa bombas, mísseis lançados contra os civis. Mas ontem eles arremataram e a fábrica foi totalmente destruída. Ela então ficará paralisada e representa um estrangulamento logístico sem precedentes, reduzindo drasticamente agora, de fato, a capacidade da Rússia de repor seus estoques de munições pesados no curto prazo que precisava entregar para as forças armadas russas. Mas a ofensiva estratégica da Ucrânia, de Kiev, né, não parou por aí. Ela estendeu-se por centenas de quilômetros para paralisar a infraestrutura energética que financia a invasão russa. O Estado-Maior ucraniano confirmou que a refinaria de petróleo de Yaroslav, já bombardeada outras vezes, foi atingida ontem, novamente resultando em um incêndio de sucesso de grandes proporções que consumiu instalações críticas de processamento. E ainda esse fogo continua por causa do combustível armazenado, sempre leva a demorar há muito tempo que ele seja debelado. Ao mesmo tempo, as forças de defesa da Ucrânia demonstraram total domínio no campo de batalha, ao neutralizarem depósitos de combustíveis, lubrificantes e munições em diversas frentes ocupadas. Na região da província de Donetsk, uma unidade de reparos russa foi pulverizada, enquanto em Kherson pontos de controle também foram eliminados com precisão automática. Ao mesmo tempo, na Crimeia, na península da Crimeia, ocupada pela Rússia, um armazém de recursos técnicos foi atingido, provando que não existe refúgio seguro para os invasores dentro do território soberano da Ucrânia. Vocês devem notar que muitas vezes as mesmas unidades são atacadas mais de uma vez num curto espaço de tempo. É que depois que passa a fumaceira, aquele fogaréu que faz a fumaceira do primeiro ataque, a Ucrânia observa através de satélites, que em compartilhamento que eles têm com os americanos e com os franceses. Só para dar um parênteses, 70% do compartilhamento hoje ela faz com a França, né?
30%, depois que o Trump assumiu, os Estados Unidos ainda mantém 30%. Mas segundo o presidente francês, Emmanuel Macron, eles têm condição de assumir os 100%. Mas por enquanto, esses 30%, os americanos não deram sinal que vão abandonar, pelo menos agora a curto prazo, ou a médio prazo talvez. O impacto econômico dessas operações é visível, ele é humilhante para o governo russo, que se viu obrigado a tomar medidas desesperadas para evitar o colapso interno. O vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak anunciou oficialmente a proibição total das exportações de gasolina a partir de 1º de abril. Porque é o seguinte, elas estavam proibidas de serem exportadas por causa da ação da Ucrânia, destruindo as refinarias, e ela estava proibida até 30 de novembro. Aí, como continuou se agravando os bombardeios durante o inverno da Ucrânia nessas unidades de refino, eles prorrogaram até o dia 31 de dezembro. Aí, em janeiro voltou. E agora, com os novos ataques, que para quase todos os dias a Ucrânia está atacando refinarias, e quase todos os dias, algumas ela repete no dia seguinte, para garantir que, de fato, a unidade paralise. Então, eles agora proibiram, a partir de 1º de abril, uma tentativa para conter a escassez nos postos domésticos, que ano passado tinha escassez e tinha briga nos postos, e agora está começando também. Então, o governo criminoso da Rússia resolveu parar com a exploração de gasolina. Estima-se que os ataques ucranianos já interromperam cerca de 40% da capacidade de exportação de petróleo da Rússia, um número muito grande, né? Atingindo o mínimo histórico que abala as finanças do Kremlin. Refinarias gigantescas, como a de Saratov e Kirish, responsáveis por fatias significativas da produção nacional da Rússia, foram severamente danificadas por drones ucranianos nas últimas semanas. Essa crise de combustível é tão aguda que na península da Crimeia, metade dos postos de gasolina já suspendeu as vendas por falta total de fornecimento, evidenciando o sucesso desse, vamos chamar de bloqueio ucraniano, né? Eles estão impondo à força, na paulada, um bloqueio na economia russa. No campo de batalha terrestre, o heroísmo e a disciplina dos militares ucranianos estão continuando a frustrar os planos de ofensiva em larga escala dos russos. Fuzileiros navais ucranianos da Brigada número 37 Independente repeliram com uma coordenação exemplar o ataque mais poderoso realizado na frente de Oleksandriivka ontem, desde o início do ano. Mesmo com os russos mobilizando tanques pesados e um contingente massivo de soldados, a situação foi totalmente estabilizada com calma pelas forças ucranianas em poucas horas de combate intenso. O saldo para a Rússia foi catastrófico. Em apenas meio-dia, né, perderam muitos homens, mais de 100 militares e equipamentos do que nos 3 dias anteriores de confronto somado. Todos os dias eles estavam fazendo confronto ali. O de ontem foi devastador. Provavelmente hoje vai ter confrontos ali também, que eles não estão desistindo. Estão mandando o pessoal mesmo para a morte. Entre as perdas russas confirmadas nessa única operação, já relatei, então eu não vou repetir aqui, né? As baixas deles. Enquanto a Ucrânia foca em alvos militares e estratégicos, a Rússia mantém sua tática cruel de atacar alvos civis, como demonstrado no bombardeio covarde contra uma maternidade em Odessa. O ataque com drones atingiu o telhado da instituição de saúde da maternidade e prédios educacionais, resultando na morte trágica de 2 civis e deixando 14 feridos, incluindo uma criança inocente. Este comportamento bárbaro, criminoso dos russos reforça a necessidade da vitória ucraniana para garantir a paz, para garantir a segurança, não só da infraestrutura civil, mas também a garantir a segurança da população ucraniana e, ao mesmo tempo, está garantindo a segurança da Europa. No cenário diplomático, a Ucrânia continua a expandir sua influência global, desmentindo categoricamente tentativas iranianas de espalhar desinformação sobre suas operações. O Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia negou prontamente notícias falsas que foram fabricadas pela Rússia e colocadas na boca dos iranianos, dos regimes dos ayatolás,
sobre ataques a instalações em Dubai, classificando-os como tática de manipulação coordenadas entre Teherã e Moscou. Na verdade, a Ucrânia está consolidando parcerias de defesa de longo prazo com gigantes do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes. O que notícia falsa era essa? Que um míssil partindo do Irã, ele atingiu o depósito de drones da Ucrânia nos Emirados Árabes, o que é uma mentira, isso não aconteceu, é uma desinformação promovida pelo aliado principal em conluio com o regime dos ayatollahs sobre os ucranianos, porque os ucranianos estão lá. A experiência inigualável da Ucrânia na interceptação de drones iranianos tornou o país um parceiro indispensável para nações que buscam proteção contra tecnologias de ataques semelhantes. O presidente ucraniano, o líder Volodymyr Zelensky, lidera esta frente diplomática que troca conhecimento técnico ucraniano por apoio energético e capacidade de produção de armas em solo estrangeiro. A realidade dos fatos mostra uma Ucrânia resiliente, tecnologicamente superior e estrategicamente mais inteligente do que seu adversário, que agora luta para manter o básico funcionando em seu próprio território. A cada refinaria russa incendiada e a cada ataque blindado repelido, a Ucrânia se aproxima da restauração total de sua integridade territorial e da derrota definitiva do invasor criminoso que veio lá sem ser convidado. A jornada rumo à vitória é árdua, né? Na minha opinião, para concluir, mas os resultados das últimas operações que nós temos mostrado aqui para vocês, relatado para vocês, deixam claro que a Ucrânia está detendo a iniciativa estratégica, agora principalmente a superioridade moral. Com a economia russa em frangalhos e suas frentes de ataque sendo dizimadas por heróis como a Brigada 37, que eu acabei de relatar, ali em Oleksandriivka, o mundo testemunha a derrocada de um agressor que subestimou a força de um povo livre. Continuaremos acompanhando cada avanço de cada golpe e convido a você que não é inscrito, acompanhe conosco, acompanhe com o canal, inscrevam-se, né? E cada golpe preciso que aproxima a Ucrânia de sua justa e merecida vitória rumo à paz. Peço a todos, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.